A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim, RN Natal. Ele é pastor do pastor Georgen Silva, no qual está comigo nessa gravação. Não é isso, meu pastor? Muito bem. Vamos dar início a mais uma lição, né, da Escola Bíblica Dominical. Tão boa, tão maravilhosa, né? Uma ação tão excelente, né? Que a gente viu nesse trimestre. Esse trimestre a gente está vendo exatamente isso, que é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição ela foi escrita, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, o nosso pastor aqui do campo, um pastor excelente, que ele escreve as lições da CPAD, um homem usado por Deus. E a lição que nós vamos comentar é a lição de número 12, Antes da gente comentar essa lição tão maravilhosa, eu peço que você, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, é de suma importância. Quando você curte o vídeo, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai propagando mais esse vídeo, essa aula, e assim ela vai chegar aos 4 cantos da terra, que é o objetivo primordial desse canal, pregar a palavra do Senhor. A lição número 12 ela tem como tema a promessa de uma vida abundante. Eu sempre digo que a lição ela é composta por 2 bases, e a base é tirada da Bíblia. A primeira base da lição é o textuário da lição, que se encontra lá em João, o Evangelho de João, capítulo número 10, versículo 9 e o versículo número 10, que diz assim: Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que a tenha vida e a tenha com abundância. A verdade prática nos diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Olha só, a mensagem já começa dizendo, esse relacionamento com Ele é de maneira plena, completa. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você leia com os seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo. Evangelho de João, capítulo número 10, do versículo 7 ao versículo número 18, é importante você ler. A introdução, ou parte da introdução, vai nos dizer que nós vamos estudar nessa lição a promessa de vida abundante, prometida pelo Senhor Jesus, conforme ele é narrada lá em João capítulo 10. E a vida em Cristo se contrasta diariamente com a vida sem Ele. A gente vai ver nesse capítulo, vai mostrar o contraste de uma vida com Deus e uma vida sem Deus. A abundância de uma vida com Deus e uma falta de abundância de uma vida sem Deus. Quando diz assim também, quando estamos em Cristo, tudo que ensinamos e desejamos tem outros fundamentos, quer dizer, é uma vida abundante em Cristo. E uma vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginamos que poderia ser preenchida. Essas lacunas, essa falta, quando a gente vem para este mundo, nós trazemos essa lacuna, essa falta, e esse espaço, essa lacuna só é preenchido com Cristo Jesus na nossa vida. Então, as bênçãos, você não precisa parar na caminhada, porque as bênçãos vai lhe alcançar, vai chegar até você. Não é isso, meu pastor? Olha, só a título de complementação, né, a mais, né, para que a gente entenda perfeitamente o que o professor Salomão falou, existem muitas pessoas, muita gente que vive em um contexto de vida completamente contrário aos de promessa de vida abundante que Jesus prometeu, conforme o nosso professor leu em João 10. Quando ele diz, nosso Senhor é a porta por onde as ovelhas passam, diz ele é o bom pastor que cuida delas. Então, por isso, quem está em Cristo encontra verdadeiramente a vida abundante que ele prometeu.
Agora, como eu falei ainda agora no início, mas existem muitas pessoas que vivem completamente contrário às promessas de Deus. Então, depois dessa parte introdutória, ou chamado introito também, introito também, sim. Introito, né? A gente vai para o primeiro tópico, que se divide em 3 subtópicos. Olha, o primeiro tópico da lição diz: Jesus, a fonte de vida abundante. Só pelo tópico aqui você já sabe que só existe uma fonte de vida abundante. E se você quer ter essa vida abundante, é ter Jesus na tua vida, como teu único e suficiente Salvador. Então, Jesus, a fonte de vida abundante, tem como primeiro subtópico a fonte de verdadeira vida. O segundo subtópico, a fonte de vida abundante. E o terceiro subtópico, a fonte de vida de amor. Entendeu? Então, nesse primeiro subtópico, nesse primeiro subtópico aqui, ó, a gente observa que a fonte verdadeira de verdadeira vida, né? O primeiro subtópico? Sim. Primeiro subtópico, a fonte de verdadeira vida. A gente observa que o Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o quê? Como bom pastor. Diz ainda a lição: esse pastor, ele se relaciona com as ovelhas, as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Conforme os versículos 3 e 4 do texto lido, não é? Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas, no versículo 7. Essa porta, ela simboliza o caminho da salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. E tudo, como diz a palavra, e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Veja tudo. Quem é a ovelha? A ovelha é você, somos nós, não é? A ovelha somos nós. E diz aqui ainda: por isso, o nosso Senhor Jesus, ele aparece nesse texto como fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então, a gente observa que nesse primeiro subtópico, quando ele diz, olha, a fonte de verdadeira vida, que é só Jesus, e quando nós a encontramos, quando nós a temos em nossas vidas, nós passamos a viver de verdade. Não essa vida miserável que muitas pessoas sem Deus levam. Vida desregrada, não é? Vida sem paz. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente passa a ter um viver de verdade, fazendo sempre o bem para a glória de Deus. O segundo ponto nos diz assim, que é a fonte de vida abundante. Olhe bem que a gente vai falar muito nessa lição sobre a vida abundante. Às vezes as pessoas têm um conceito de vida abundante ligada ao bem comum, à matéria, ao dinheiro, à riqueza. Mas a Bíblia, ela apresenta essa vida abundante totalmente diferente. Quando a gente coloca o dinheiro como a primórdia de tudo, acima de tudo, a gente está colocando acima... O bem maior, né? Bem maior, sim. A gente coloca acima de tudo, então pai, mãe, filhos, nada disso tem valor, tudo fica para trás, e principalmente Deus, a gente coloca até Deus para trás, temos de tudo. Então, nesse segundo ponto vai falar sobre a fonte de vida abundante, ele vai nos trazer que nos versículos de 8 a 10 de João, o nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. Eles o identificam como ladrões e salteadores.
Então, alguém que diz que o evangelho é uma utopia, é uma história humana, se engana, porque ela vê, esse evangelho veio de Deus, a palavra que vem de Deus. Então, os que vieram antes, ele identifica como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar de morte e vida com abundância. Exatamente no versículo 10 vai falar sobre essa vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás, e seus demônios que veio destruir, matar, roubar e destruir. Ele não veio trazer riqueza, alento, calma. Às vezes até gente que acha que ele vai trazer cura também. Vocês estão redondamente enganados. A Bíblia é clara, ele veio matar, roubar e destruir. Só isso mesmo, é a função dele, a vontade dele é essa. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Não só a nossa vida, mas também o plano que Deus tem preparado para nós, que Deus traçou para nós. E olha, professor Salomão, e tem gente que ainda está por aí buscando adorar Satanás. Ou seja, se ele só veio matar, roubar e destruir, e a pessoa vai adorá-lo, o que ele vai ter na vida? Essa pessoa vai ter na vida? Somente destruição. Né? Não é verdade? Verdade. E além disso, nosso Deus, por intermédio do seu Filho amado, que morreu numa cruz, ele nos devolveu a vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara em dizer que, olhando Deus para a terra, não viu um justo sequer. Todos se perderam, todos pecaram, todos estavam caminhando a passos largos para o inferno. E todos se constituíram inimigo de Deus através do pecado. Então, ele nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvar, da salvação em Cristo. Ele nos abriu essa porta de salvação através em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante a sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Isso é a fonte de vida abundante. E essa fonte, ela não cessa, não se acaba. A água não se esgota, não. Ela está sempre cheia pela unção do poder de Deus. Glória a Deus. Então, vimos aí o segundo subtópico, né? A fonte da vida abundante. E agora, o terceiro subtópico do primeiro tópico fala sobre a fonte de amor. Então, no versículo 11, o Senhor Jesus, ele menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas, que além de proteger e cuidar, ele conhece bem as ovelhas e a mantém. Como diz aqui, ele as conhece bem e as ovelhas também o conhecem, no versículo 14. Olha, é tão bom, meu irmão, quando a gente conhece a Cristo. É tão bom quando a gente se sente protegido. É tão bom quando a gente tem a certeza de que Ele é a nossa fortaleza, de que Ele é o nosso refúgio bem presente, que estamos protegidos por Ele. E o Senhor Jesus é exatamente isso. Ele conhece bem e as ovelhas o conhecem. Nosso Senhor Jesus, ele afirma que da mesma forma que Ele é conhecido do Pai, Ele também conhece profundamente as suas ovelhas e conhece sua vida por elas. Ou entregou-se, né? Na realidade, ele não conhece, ele conhece a vida de cada um de nós, mas entregou-se por elas. Glória a Deus. Então a gente observa. Por isso, ninguém pode tirar as ovelhas das suas mãos, pois ele zela por elas. E a relação com as ovelhas é baseada no amor, que pode ser testemunhado no relacionamento do nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Observe, a partir do momento em que o Senhor Jesus ele tem um relacionamento com o Pai e o Espírito Santo, esse mesmo relacionamento, ele afirma que é o mesmo relacionamento que ele tem por nós.
dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor, que ele o é, e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Quem tem Jesus, irmãos, pode estar na pobreza física, mas não estará na pobreza espiritual. Ele estará, sim, com uma fonte abundante, com alegria, com paz e gozo. Amém? Então, ele verdadeiramente é a fonte de amor. O segundo tópico nos diz assim, a vida abundante. O primeiro ponto vai falar o conceito de vida abundante. Nesse conceito, ele vai nos mostrar a lição, como o que podemos entender de uma vida abundante com Cristo. Mediante esse relacionamento que estabelecemos com Deus, por meio de Jesus, o nosso pastor, o nosso bom pastor, podemos dizer assim, verdade. Podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante. Mencionado pelo nosso Senhor lá em João, no capítulo 10, o versículo 10. Ele fala muito bem sobre isso. Sabemos que o ser humano tem necessidade física, emocionais e espirituais. Podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Então, ela não fica nada faltando, de nada tem falta mesmo. Verdade. Ela é preenchida. Você não precisa buscar no lugar vil, em qualquer lugar, porque ou ele vai outra fonte, né? Em outra fonte, sim, correto. Porque às vezes aparece fonte, parece que vem de Deus, mas não vem de Deus. Verdade. É só aquele tipo que é adenorex, mas não é. Parece, mas não é. Então, ele já preenche, ele já ocupa todo o espaço, né? O 2 Coríntios, capítulo 5, é que diz aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, olha, preste atenção no texto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, já foi, acabou-se. Eis que tudo se fez novo. A condição é essa. Se está em Cristo. Você pode enganar eu, seu pastor, da sua igreja, em qualquer lugar, mas ninguém engana a Cristo. Ele sonda os nossos corações, ele sabe de tudo. Então, se você está em Cristo mesmo, esse conceito de vida abundante, ele vai estar na sua vida, em qualquer lugar que você esteja. Você vai se sentir preenchido pelo poder da graça do Senhor. Então, uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo, se torna em autêntica novidade de vida. Tudo passou a ser novo em Cristo Jesus. Que maravilha. Olha, Salomão, essa lição é algo tremendo, porque esse segundo subtópico, do segundo tópico, fala que a vida abundante, ela também influencia a família. E eu falo não só a família, mas também o teu local de trabalho, a tua sala de aula, aonde você chegar. Sabe por quê? Porque você tem a fonte de vida abundante em você. Você tem uma vida abundante. Observe que no episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas, como está bem escrito na lição, né? Ali da prisão, o carcereiro, quando houve aquele fenômeno, né? Físico e obviamente espiritual também, né? A ocasião da libertação de Paulo e Silas, o carcereiro apavorado, ele perguntou a Paulo o que poderia fazer para ser salvo. E todos nós sabemos do que ele respondeu, né? De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, conforme Atos 16:31. Então, observe, a família ela é influenciada pela tua vida abundante.
Então você é a fonte de vida, eles vão saber que de você só vai sair coisas boas, só podem esperar daquele que tem vida abundante só coisas maravilhosas, nada de ruim vai vir daquela vida que tem Jesus. E a própria Bíblia diz, vão ser influenciados, ou seja, às vezes até alguém na casa que ainda não professa Jesus como Salvador, ele também recebe as benesses da vida abundante que o pai e a mãe têm. Recebe as benesses, não é? Por quê? Porque a tua vida abundante influencia eles também. E, obviamente, que se eles quiserem ter uma vida abundante como você, eles vão procurar ter nele a fonte de vida abundante que é Jesus Cristo. A salvação em Cristo, amados, ela não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas de maneira abrangente a toda a sua família, a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas sim a um novo tipo de vida para o carcereiro e todos os seus familiares. Assim aprendemos que a vida abundante prometida por Jesus não só nos atinge, mas atinge todos aqueles que fazem parte da nossa família. Glória a Deus. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema diversas bênçãos provenientes da vida abundante. E essas bênçãos provenientes da vida abundante, ela está ligada quando passamos a ter esse relacionamento pleno com Cristo. Esse pleno relacionamento com Cristo, ele nos proporciona diversas bênçãos. Diz assim, por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus, tranquilidades nas decisões, que é muito importante isso aí. Muito bem. Trata-se também de uma realidade prometida pelas Escrituras, para quem tem uma vida abundante. Lá em João 14, o versículo 27, fala muito bem sobre isso. Outra coisa, ele diz a prática do amor. Alguém se acha difícil praticar o amor, mas a vida abundante em Cristo facilita que você tenha essa prática do amor. Você pratica o amor naturalmente, principalmente para aqueles que lhe fazem mal. Outras bênçãos, que é a vida em unidade. As pessoas acham dificuldade em viver próximas a outra, em comunhão com a outra. Então, essa vida abundante nos proporciona essa vida em unidade. O cultivo da esperança. Nos dias de hoje, parece que a esperança está mais difícil, devido às lutas, às perseguições, às astúcias ciladas do diabo na vida da família, das pessoas, e a gente perde essa esperança, mas as bênçãos abundantes em Cristo nos proporciona e cultiva essa esperança. Perseverança na paciência. É difícil hoje. Pessoas parecem que estão cada dia mais apressadas e não têm paciência em enfrentar tanto a dificuldade da vida, como qualquer problema que apareça na sua frente. Seja financeiro, seja espiritual, seja no seu corpo, tudo isso as pessoas perdem essa perseverança na esperança, vai perdendo tudo isso aí. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia no sentido de outrora, quer dizer, vai contrastar com o que você era antes. Passou a viver uma nova vida em Cristo Jesus, é uma nova criatura, vai tudo contrário ao que você viveu antes. Lembrando que para os irmãos que aqui a palavra não está dizendo que você vai viver uma vida um mar de rosa. Regalado. Ô menino, sobrando tudo, dinheiro na conta, tudo, a saúde vai bem, obrigado, a conta está recheada. E a gente vai pensar, mas a Bíblia dizia no mundo tereis aflições. É quando você altera o texto, vai dizer, não, no mundo você não vai ter aflição nenhuma. Não, a Bíblia não fala sobre isso, não diz sobre isso. No mundo tereis aflições, sim. A diferença é que nós temos Cristo na nossa vida para nos proteger, estar conosco a cada momento da nossa
vida. O resumo desse segundo tópico diz assim: a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Muito bem. Então a gente está partindo aí já para o terceiro tópico. Sim, né? Verdade. Para o terceiro tópico, mas antes eu queria só falar como uma complementação sobre a questão de você estar vivendo verdadeiramente uma felicidade plena quando você está em Cristo Jesus. Olha, viver a felicidade plena é viver de modo inteligente, viu? Verdade. Saudável e para a glória de Deus. É um aprendizado diário. Assim como Salomão, né? Aqui nós temos o professor Salomão, né? Vivemos várias estações em nossas vidas e não podemos desprezar nenhuma. Como assim, pastor? Várias estações. A estação da infância, da juventude, da meia-idade, da terceira idade, e a gente tem que aproveitar em Cristo Jesus cada uma dessas etapas. Cada uma etapa é única em nossas vidas e somos responsáveis por torná-las especiais para nossas vidas. E eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã que muita gente tem conseguido fazer isso porque está verdadeiramente em Cristo, né? Então somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, meu último conselho é que para você viva cada dia como se fosse o último. Amém. Em Cristo Jesus. Amém? Então, o terceiro tópico, vem a pergunta: o que identifica a vida abundante? E esse terceiro subtópico, ele está dividido também em 3 tópicos, que é o primeiro tópico, a alegria do Senhor, a gratidão por tudo, e o terceiro subtópico, a vida ou vida no Espírito, vida de oração. Então, amados, esse primeiro tópico, a alegria do Senhor, o primeiro subtópico, a gente vê que no Novo Testamento, não é? O apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja lá em Tessalônica, e a sua carta, ela exortou aquela igreja, conforme a gente pode ver na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó: regozijai-vos sempre, ou seja, esteja sempre alegre, não é? No Antigo Testamento, Neemias, o profeta, também disse: a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a vossa força, não é? Então, a gente tem que ter verdadeiramente a alegria do Senhor na nossa vida. E quando é que você vai ter a alegria do Senhor? Se você tiver Jesus como fonte na tua vida, a fonte de abundância, viu? Então, no Antigo Testamento, como Neemias fala isso, e também no Novo Testamento, como o apóstolo Paulo fala para os crentes se alegrar, se regozijar sempre, logo, a alegria do Senhor faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus. Como assim, pastor? Quando você ver alguém alegre sempre no Senhor, aí você identifica ele como um servo de Deus. Porque a fonte da alegria Amém. Está nele, não é? Poderá estar em você também. Amém? Por quê? Porque ele se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. E isso é uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. E diz assim, vamos ver o que aqui diz. Diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Em Provérbios também, os sábios diz que a alegria é um bom remédio. Que coisa, hein? Então, é como se fosse assim, você não vai ficar doente se você tiver alegria, não é? Mas existe muita gente alegre que é doente fisicamente. Existe muita gente que tem saúde física, mas que é doente espiritualmente. Então, essa alegria é uma alegria espiritual, viu? Mas quando nós estamos verdadeiramente alegres em Cristo Jesus, as doenças também, elas vão bem para longe da gente, viu, irmãos? Isso pode acreditar que é uma verdade. Então,
A gente observa que uma vida cheia de Jesus, cheia de Cristo, né? É uma virtude que nós temos. Observe ainda, essa virtude ela mostra que estamos bem, que estamos em paz e cheios de vigor. Quando nós estamos bem, estamos em paz, estamos cheios de vigor, significa que nós estamos vivendo uma vida abundante. O segundo ponto vai falar sobre gratidão por tudo. Parece que esse nome gratidão, às vezes, provoca até um comichão em algumas pessoas. Elas têm dificuldade de ser grata a Deus por tudo. Há como se fosse um empecilho que impeçam delas ser grata por tudo. E ele fala aqui que a gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total. Não é dependência mínima. Eu vou pegar um gancho no que você está falando aí, a questão da pessoa ter dificuldade de ser grata a Deus. Sabe por quê? Porque ele está naquela parte filosófica que diz que o homem é o homocentrismo, né? O homem é o centro de tudo. E ele acha que ele ou ela quem sabe todas as coisas, é ele ou ela quem produz. E na realidade não é. É Deus quem nos dá a capacidade para fazermos ou sermos alguém. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas nele, naquele que nos fortalece. É ele quem nos dá fortaleza. Então, por isso que as pessoas que não têm Cristo têm essa dificuldade de serem gratos a Deus. Essa dependência total, ela tem que ser total, tem que ser completa. Então, em nossas vidas, na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo. É o que Deus quer. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos diz exatamente isso. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dá graça. É a vontade de Deus, certo? Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante. Ela equivale à vida abundante. É o que mostra para o mundo que você tem a vida abundante, que você anda em comunhão com Deus. Pois em Deus nós sentimos satisfeitos e plenos. Então, por quê? Porque Deus, ele nos preenche. Nós sentimos satisfeitos em Deus. Mas, professor, como é que eu vou me sentir satisfeito se me falta saúde? Como é que eu vou me sentir satisfeito em Deus se eu não tenho uma casa ou não tenho um carro? A nossa plena satisfação em Deus, ela é espiritual. Ela é espiritual. A nossa fé, a gente não caminha com Deus, não caminha por vista, não. A gente caminha por fé em Deus. Certo? Demos sempre graça em tudo. Porque tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Então, a gratidão é o que Deus quer de nós. É o que ele pede. Nós sermos gratos a Deus por tudo, meu pai. Veja, então, nesse terceiro tópico, como nós estamos vendo, nós vimos que o que identifica a vida abundante. Primeiro, foi a alegria do Senhor, agora com o professor Salomão, a gratidão a Deus por tudo, e o terceiro subtópico fala exatamente sobre vida no Espírito, vida de oração. Quem vive no Espírito, observe, entenda isso aí. Viver no Espírito é você viver em Cristo. E se você vive em Cristo, você tem comunhão com Ele. E se você tem comunhão com alguém, você conversa com ela. Você dialoga com ela. Então, se você vive no Espírito, você conversa com Deus. A sua vida é vida de conversa com Deus. Como assim? Vida de oração. Porque oração é conversar com Deus. É conversar com quem você ama, conversar com quem você confia, não é? Então, na vida abundante, o Espírito Santo, ele preenche o crente. A Bíblia diz que para viver
no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito e não às coisas da carne. Conforme Romanos 5, depois você lê Romanos 8, do versículo 5 ao versículo 11. Então é preciso que nós, como cristãos que somos, sejamos cheios do Espírito Santo e andemos nele para termos a vida plena que ele nos promete. Só teremos se estivermos nele. Não tem como ter vida abundante se não estiver em Cristo. Jamais podemos extinguir o Espírito de Deus. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito Santo é o cultivo de uma vida de oração. Então, se eu tenho certeza, plena certeza, se nós vivermos orando e falando com Deus, você certamente está vivendo no Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja: orai sem cessar. Ou seja, nós devemos estar orando sempre, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Então, em todo tempo, precisamos reconhecer que na rotina, no viver diário da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para falar com Deus, uma ocasião, um tempo para orar, não é? Quer em casa, quer no trabalho, ao acordar, ao deitar, o apóstolo ele continua a nos exortar: perseverai em oração, ou seja, orai sempre. Amém, irmãos? Então, fazendo a sinopse desse terceiro tópico, a gente observa que o que identifica a vida abundante em um cristão são, primeiro, a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito Santo. Então, observe, termos a plenitude da vida em Deus, todos nós, como humanos, todos nós compartilhamos, nós temos um desejo de sermos completos para curtir, não é? Ou seja, viver a plenitude de realização do nosso destino planejado por Deus. Todo mundo quer ser feliz. Mas aqui nesta manhã, nesta tarde, não sei que hora está sendo a tua escola dominical, você pode ter, não é, essa característica de ter essa vida plena se tiver Jesus. Então aceite Jesus como teu Salvador e você vai ter uma vida abundante como Ele nos promete. Amém. Chegamos à conclusão da lição e a conclusão nos diz que Jesus é a fonte de vida abundante. Você não vai encontrar outra fonte de vida verdadeira, autêntica, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte de vida abundante. Ele mesmo prometeu essa abundância de vida. Você não precisa procurar em outra fonte falsa, outra fonte enganadora, não. Ele é a fonte verdadeira da vida abundante. Ele diz assim que essa promessa está disponível a cada crente que desenvolva esse relacionamento pessoal com Ele. Então, como é que eu faço isso? Você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador, precisa reconhecê-lo como o único Deus acima de todas as coisas que pode lhe salvar e levar para a vida eterna. Então, Ele é a fonte de vida eterna, é a fonte de abundância, a nossa maior riqueza que nós podemos ter aqui na Terra. Então, olha, você quer ter a tua família abençoada? Então, nesse relacionamento que você terá com Deus, você vai poder fazer com que a sua família também seja abençoada, que ela possa desfrutar das copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão de espírito ou em espírito. Então, queridos, a vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para aqueles que creem nele como Salvador e Senhor. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Amém, amado ouvinte. Eu te agradeço por essa sua audiência.
Já lhe convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.